algo que mexe, que está além do entendimento racional. Eu sempre me achei uma pessoa muito racional, até eu começar a ser batuqueira. Maracastelo, pra mim, é um pedaço de mim, assim, eu acho. Me ensinou a ser mais do que Paulo Freire fala de ser mais. Me ensinou a ser mais. É algo que vem de dentro para fora, assim. Não tem como eu explicar como o tambor bate lá dentro, como é que reverbera dentro de mim. É algo que eu vejo... É como se eu sentisse realmente os meus antepassados ali comigo, entendeu? É uma energia que é muito maior do que a minha. É um respeito que eu tenho enorme. Foi e é um coletivo que... foi me alimentando em diversas coisas na minha vida, seja da minha religiosidade, seja das minhas relações com as minhas amigas mulheres, a minha irmã, as minhas mães, enfim. A partir do fazer artístico, mas que tem essa perspectiva de valorizar, de fomentar e de conectar a gente a essa identidade cultural tradicional, das manifestações tradicionais, da cultura local, do seu jeito de ver o mundo, da tua ancestralidade. É um encontro, na verdade, com a minha própria ancestralidade. Me reconhecer negra foi dentro de um batuque, dentro do Maracastelo também. De me reconhecer como indivíduo. A proposta, mais do que formar artistas, é formar cidadãos. Isso. Entendeu? Então, um cidadão consciente, ele dá um passo, né? Ele faz um esforço, porque ele tem consciência social. É massa isso, sabe? De você ver realmente uma construção, pelo menos eu, quando me enxergo, eu vejo uma mudança de visão de mundo mesmo, na minha construção política, de atuação real. Então, você está em grupo, convivendo, produzindo junto, aprendendo na vivência, e ainda tendo um fazer prático, que te conecta com uma ancestralidade, eu acho que, em especial nesse momento, ganha uma importância muito grande, assim. Porque eu vejo, assim, pelas meninas, pelas filhas de Thaline e Binho. Eu acredito de verdade que é esse contato que elas têm com o Maracastelo hoje, algumas na infância, outra já na adolescência. Eu acho que isso vai trazer para elas uma outra concepção de relação que elas vão carregar para a vida inteira. O Maracastelo é uma bandeira política, é um ato político, é um movimento político também, em todos os aspectos. Nós somos um grupo de jovens, né? Nós estamos tocando maracatu, que é a cultura afro-brasileira. Nós estamos na rua, nós somos liderados por uma mulher. Então, eu acho que por esses quesitos, por si só, já é um ato político. Assim. O que a gente faz já é política. E aí, tem acho que as duas grandes, maiores questões políticas dentro do que a gente faz. Que é essa questão da cultura afro. E hoje a gente vê uma onda fascista aí que quer tornar isso como algo negativo. E é uma expressão do negro oprimido. Uhum. Entendeu? Então isso que vem lá de 1800, ele se coloca, entendeu? Então de alguma forma isso é colocado. E a outra grande questão que eu acho que aí é uma coisa que eu realmente não tinha muita ideia, mas que aí eu acho que... Porque eu via muito mais de uma forma pessoal, mas hoje eu vejo que é isso, como somos seres políticos, para mim, principalmente quanto liderança, é muito difícil desassociar, né, o meu lado pessoal do meu lado quanto liderança do Maracastelo. Então eu acho que a gente teve muitos problemas e enfrenta até hoje homofobia. Né? Porque e tá atrelado, né? O machismo à homofobia, né? Porque a gente sofreu violências e deslegitimações de pessoas até da própria cena cultural por conta de sermos duas mulheres, entendeu? Desrespeitos, a gente teve que ouvir coisas
que são ataques à nossa sexualidade, à nossa condição de gênero. É um ato de resistência, né? A gente sofre muito, tanto politicamente, né, a nível nacional, partidário, enfim, quanto a resistência do preconceito propriamente dito que a gente sofre. Sofre por termos um número grande de pessoas LGBTQI+, no grupo, sofre por ter muitas mulheres batucando, sofre por ter uma mulher à frente, sofre por ser um grupo de cultura popular, enfim. Que a gente saiu do Castelo Branco por ameaças, de algumas figuras que se dizem lideranças e a postura da gente por trabalhar com o público LGBT, por levantar as questões da cultura negra, por levantar a juventude, porque tinha essa coisa Tem essa de questão só também. os jovens que A gente estavam sofre fazendo ali. muito preconceito também por sermos novas. Isso, por ser mulher, porque isso era assim, uma das coisas mais pesadas, porque ela atingia tanto a quem se colocava quanto o nosso adversário na questão da ocupação, quanto aos que faziam cultura junto com a gente, porque como era mulher, incomodava mesmo, sabe? É como se fosse menor, que era o que a Angela estava falando antes, de tentativas de deslegitimar o nosso trabalho o tempo todo. Então a gente tem que resistir, então é meio que uma formação política também, de resistência, né? Porque quando aumenta a opressão, a gente tem que lutar contra e acaba que a gente se fortalece nesse processo também. A gente se une com outros grupos e acaba que não tem como desvincular o que nós fazemos com política. O primeiro evento ele era o Bazar Cultural Maracastelo, que foi esse. Que a gente queria, primeiro, dizer que a associação estava ocupada, mas no sentido de chega aí, numa ocupação cultural. Isso. Segundo, a questão da escolha de ser feito um bazar. É porque a gente pretendia atrair a comunidade para esse evento. E as duas linhas escolhidas foi a cultura popular, que a gente trabalhava, né? E a questão do hip hop, justamente por ver essa relação das culturas de rua para rua. As oficinas é muito importante, porque acho que tira a gente da zona de conforto, porque a gente está ali dentro do nosso próprio universo, ali tocando seu instrumento, e a gente tem que passar aquilo que a gente sabe para outra pessoa e adaptar isso, porque cada pessoa vai ter uma dificuldade ou vai ter uma facilidade, e a gente tem que entender isso e tentar passar o que a gente sabe para essa outra pessoa. Então é um desafio e a gente acaba aprendendo muito nesse processo e tendo que estudar muito para poder passar para a pessoa, né? Então é algo que só faz a gente enriquecer como batuqueiros e como pessoas que dão oficinas também. De estar todo mundo junto para só um objetivo, que é ali a cultura, que é o que é nosso, na verdade, né? E aprender uma nova habilidade. Tem gente que vai que não tem pretensão de ser batuqueiro, mas está ali como aprender uma coisa nova, uma nova atividade, quer levar os filhos, quer levar alguém, quer conhecer novas pessoas. Eu acho que isso é muito rico. É o contato humano, né? Acho que todo mundo precisa se conectar com alguém em algum lugar, de alguma forma. Eu acho que a oficina é um ótimo meio para isso. E aí veio essa questão do ponto de cultura, que a gente meio que se tornou um ponto de cultura antes de ser nomeado um ponto de cultura, né? E agora, mais recentemente, isso foi em 2017, que a gente se tornou oficialmente pelo MINC, né? Que a gente teve a aprovação do Prêmio Culturas Populares. E através desse prêmio você se tornava ponto de cultura registrado no Ministério da Cultura, né? E aí, de 2018 para cá, a gente vem tentando deixar mais nítido quais são as ações do ponto de cultura, que aí a gente entende hoje que todas as ações são do ponto de cultura. Uhum. A oficina, o grupo artístico, as equipes de evento. Mas nas equipes de evento a gente também teve, em várias situações, pessoas que não participavam do grupo artístico também na produção desses eventos. Então a gente foi entendendo que o coletivo Maracastelo seria como a equipe executiva
do ponto de cultura, que é quem faz todas as ações, entendeu? E aí hoje a gente consegue ter muito mais definido isso, o que é a oficina aberta, o que é a confecção de instrumentos, o que é o grupo artístico, e que são todos esses projetos geridos pelo ponto de cultura, e quem está executando faz parte desse coletivo. Por quê? Porque acaba tendo uma participação que ela é maior do que o fazer artístico. É uma participação de produção cultural, né? São produtores culturais que são formados dentro do processo de oficina, dentro do processo do grupo, mas que na realidade o que vai determinar se eles são desse coletivo é a realização desses projetos do ponto de cultura, entendeu? Que hoje não necessariamente ele precisa estar no grupo artístico para compor essas equipes. Quando eu viajo, enfim, quando a gente faz alguma viagem, seja sozinho, enfim, ou em grupo com o pessoal do Maracastelo, enfim, alguma viagem, sempre procuro saber se na cidade que eu vou tem maracatu. É muito louco, porque daí eu busco entrar em contato e busco conversar com a galera. E é uma rede, né? Que você cria uma rede. E a galera se conhece muito. Porque no final todo mundo se vê em Recife, no carnaval. Então você vai tecendo os fios dessa rede e vai se conectando com essas outras pessoas. Essa gravação também aconteceu organicamente, apesar de que é algo que a gente sempre quis, mas nunca tinha colocado como vai acontecer em 2019, ponto final. Foi algo que aconteceu organicamente, então acho que para poder, né, ter o CD em mão e sair distribuindo é um valor muito oneroso. Então, para isso, a gente tem que procurar projetos. Isso aí seria um outro passo. O primeiro passo, que é o que mais está disponível nas nossas mãos, é as redes sociais, né, as plataformas virtuais, que aí vai ser o nosso foco, que aí é onde a gente consegue também ter um grande alcance no nível internacional, né, conseguir que pessoas de outros lugares consigam nos ouvir. Então esse vai ser o nosso foco, mas a gente quer também ter o CD, a gente quer ter essa forma de distribuição, né? Mas para isso é muito caro, então a gente precisa ter esse apoio financeiro para poder conseguir.